tem um problema fiscal muito grave, realmente. Você teve um déficit primário no setor público ano passado, a relação dívida-PIB está em trajetória de crescimento, teve um aumento de quase 10 pontos porcentuais em 2 anos. Então, realmente, você precisa de um ajuste fiscal importante. Quer dizer, o Brasil gasta muito e tem uma carga tributária extremamente elevada e, ainda assim, você tem um déficit nominal ano passado de 8% do PIB. É um dos maiores do mundo. E isso é absolutamente insustentável. Então, isso significa que realmente você tem que fazer um ajuste fiscal que é importante. Agora, o grande problema do ajuste fiscal que está sendo feito é que uma parte muito importante dele está sendo feito via aumento de impostos e não via redução de gastos. Isso significa que muito provavelmente nós vamos ter um aumento da carga tributária no Brasil ao longo desse ano e que você está transferindo recursos do setor privado, que é um setor relativamente mais produtivo, para o setor público, que é um setor relativamente menos produtivo. Ou seja, você está diminuindo a eficiência da economia. Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que uma coisa que poderia ser bem importante é você promover um ajuste fiscal que fosse mais concentrado na redução de despesas e menos concentrado no aumento de impostos. Mas o ajuste fiscal é fundamental. Eu não estou tão preocupado com cumprir a meta do superávit primário esse ano. Vou dizer por quê. Porque eu acho que mesmo que não cumpra a meta do superávit primário, ou mesmo que cumpra a meta do superávit primário, o problema a situação das contas públicas brasileiras está de tal forma deteriorada que nós vamos ter um problema durante muito mais tempo. Só fazer uma conta pequena, tá certo? Quer dizer, a relação de dívida-PIB no Brasil hoje é 60%. A dívida corresponde a 60% do PIB. A taxa de juros real que o governo está pagando hoje para financiar essa dívida é 6%. Tá certo? 6% de 60% é 3,5%, 3,6% do PIB. Tá certo? Só isso vai fazer com que a relação dívida-PIB aumente em 3,6 pontos de porcentagem. Tá certo? Além disso, você vai ter uma queda do PIB de alguma coisa em torno de 1,5%, ou seja, 3,5 pontos de porcentagem mais 1,5% vai dar 5,1 pontos de porcentagem de aumento da relação dívida-PIB. Se você fizer o superávit primário de 1% do PIB, sobrou 4% de aumento da relação dívida, ou seja, no ano que vem nós vamos começar o ano com a relação dívida-PIB em 64%. Se tudo der certo, se tudo dá certinho. Se a gente não conseguir diminuir a taxa de juros real, você vai começar a fazer a conta novamente. A taxa de juros real pode ser reduz para 5%, 5% é 64%, e assim vai. Ou seja, o problema é muito mais grave. 1,2% não é suficiente. Em segundo lugar, fazer 1,2% com base em aumento de impostos é qualitativamente ruim. É muito importante deixar isso claro. Quer dizer, é muito importante que o Brasil consiga melhorar, além de diminuir a quantidade de gastos como proporção do PIB, o país precisa melhorar sua estrutura de gastos. São duas coisas importantes que não estão sendo levadas em consideração. O Brasil gasta 13% do PIB com previdência social, previdência e assistência social. O Brasil tem 7%, 7,5%, pouco mais de 7% da sua população com mais de 65 anos. Isso significa o seguinte: o Brasil gasta quase 2 pontos de porcentagem do PIB para cada 1% da população com 65 anos ou mais. Tá certo? Nenhum país do mundo gasta isso. Nenhum país do mundo gasta isso. O Brasil, só para comparação, gastos errados, tá certo? O Brasil gasta 5% do PIB com o governo brasileiro. Gasta 5% do PIB com educação fundamental e educação média. O país tem 30% da sua população com 15 anos ou menos. Ou seja, é o oposto da situação da Previdência. Nós gastamos 1/3 do PIB para cada
1% de jovens. É claro que tem um problema errado aí. É claro que a estrutura de gasto está completamente errada. Tá certo? Tem alguma coisa errada com esse sistema. Eu não sei se tem que aumentar o gasto com educação ou diminuir o gasto com previdência. As pensões, reduzir as pensões, por mais que pareça uma coisa, coitado do velhinho, tá certo? O Brasil é claramente complicado. É esse tipo de coisa que é fundamental. Tá certo? Se você fizer a conta, o Brasil gasta 8 vezes mais per capita com os seus idosos do que com os seus jovens e suas crianças. Ou seja, o Brasil está investindo no passado. Isso é uma estrutura de gasto totalmente equivocada, claramente equivocada. Tá certo? Então, este é um problema. Temos que tentar discutir este problema. O Brasil é um dos países mais fechados do ponto de vista de comércio internacional do mundo. É caro e difícil importar qualquer coisa no Brasil se comparado com quase todos os países do mundo. Na verdade, acabei de ler uma declaração do Pascal Lamy, que foi o ex-presidente da Organização Mundial do Comércio até 2 anos atrás, em que ele disse que nos últimos 10 anos o Brasil foi o único país do mundo que aumentou o seu grau de fechamento da economia em relação ao exterior. Então, o que está acontecendo? Eu acho que o problema é o seguinte, você tem várias razões. Uma razão é exatamente essa questão da produtividade de trabalho na economia na sociedade brasileira. Você tem pouca educação. Certo? Em média, o trabalhador brasileiro é pouco educado, consequentemente ele tem pouca produtividade. Ainda assim, deve ter setores que a gente tem vantagem comparativa em relação a outros setores. E aparentemente a gente não está aproveitando essa vantagem comparativa. Acho que uma coisa importante é o seguinte: como a economia é muito fechada, as empresas têm muito pouco incentivos em serem eficientes. Tá certo? Se eu não tenho competição,